Ele ficou milionário. Aí o que, que ele fez? Ele ficou milionário. Ele contratou uma mulher que ela se define como uma rapariga. E lá no Nordeste, né, rapariga costuma ser uma alcunha para mulheres que acabam trabalhando com atividade sexual. Ela se define como isso. E ela produz vídeos semi-pornográficos junto a esse marido corrupto, ostentando um estilo de vida completamente desproporcional com ao modelo de vida da cidade dela. E ela quer concorrer para deputada federal. Eu vi um vídeo seu que repercutiu bastante nas redes, que era um tema até bastante curioso, que é de uma primeira-dama, ex-primeira-dama de um município, de uma cidade pequena no Nordeste, e aí o senhor escolheu expor a situação lá porque havia, né, uma investigação de desvio de recursos públicos. Como é que foi a ideia de gravar aquele vídeo ali? Olha, assim, eu venho pegando vários casos ao redor do Brasil que obedecem a um determinado padrão. Municípios muito pequenos, que são pouco sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro, ou seja, vivem de repasses federais. Esses municípios eles apresentam índice de desenvolvimento humano baixo e todos os indicadores sociais, econômicos sociais de péssima qualidade e, paralelamente, ostentando escândalos de corrupção burlescos, ridículos, exagerados. E esses exemplos, assim, existem as centenas, quiçá os milhares, e esse caso da primeira-dama de Acari, ou Arari, acho que é Arari, a cidade lá no interior do Maranhão, é um dos mais emblemáticos, né? O marido dela é um desviador de emenda contumaz, foi prefeito da cidade, terminou, né, afastado, e aí ficou rico, porque ele desviou. Teve uma emenda que ele conseguiu uma proeza que ele não roubou um pedaço, ele roubou a emenda completa da emenda. E aí ele ficou milionário. Aí o que, que ele fez? Ele ficou milionário. Ele contratou uma mulher que ela se define como uma rapariga. E lá no Nordeste, né, rapariga costuma ser uma alcunha para mulheres que acabam trabalhando com atividade sexual. Ela se define como isso. E ela produz vídeos semi-pornográficos junto a esse marido corrupto, ostentando um estilo de vida completamente desproporcional com ao modelo de vida da cidade dela. E ela quer concorrer para deputada federal. E eu, né, trouxe luz a isso, assim como para outros temas. E só uma curiosidade, ela no último fim de semana, ela se reuniu com o Pablo Marçal e com o Antônio de Rueda, ou seja, ela tem um status muito importante para o partido União Brasil, né? E tá, né? São essas coisas que a gente olha e percebe o quanto tá doente o nosso sistema político. Foi um vídeo que o senhor gravou que gerou bastante repercussão nas redes sociais, né? Então, as críticas da sua campanha, elas não ficarão apenas restritas ao presidente Lula, ao senador Flávio Bolsonaro, quem o senhor também é crítico, mas ao Centrão, ou seja, é uma candidatura pancadaria, digamos assim, né? Não, porque você for olhar, todos os meus vídeos apresentam propostas. Absolutamente todos, inclusive o sobre a primeira-dama de Acari. Então, todos esses vídeos, Arari, desculpa, todos os vídeos eu focalizo no problema, falo, ó, esse problema existe por causa disso e para resolver eu farei tal coisa. E todas elas levam a pessoa a discutir as soluções que eu estou trazendo. Ali sempre termina na minha política de reforma administrativa, com indicadores de desempenho para que um prefeito possa ou não concorrer a uma reeleição e fusão de municípios. Em geral, eu foco muito nisso, eu levo para essa discussão, que é uma discussão fundamental no Brasil sobre essa draga de dinheiro público que existe, que são os municípios pequenos ao redor do Brasil. Então eu estou trazendo esses temas para trazer luz, não só para um problema, mas também para uma solução. Como se fosse um funil de conversão. A pessoa sai de um problema burlesco e termina com uma solução política. Então não é uma pancadaria, e não é nem polêmica pela polêmica, ela tem um objetivo. Falando em proposta, o senhor defendeu separar o Rio de Janeiro do Brasil. Como seria essa proposta que o senhor defendeu, que se eleito presidente, o senhor fará? Como vai separar o Rio de Janeiro do Brasil? Não era isso, é entregar um status de autonomia para o Rio de Janeiro. É igual Buenos Aires. É porque no vídeo, Renan, no vídeo o senhor fala separar o Rio do Brasil. Aí depois você fala, mas isso é bom, não é ruim e tal. Sim, é que só o hook, é o gancho do vídeo. Quando você assiste o vídeo inteiro, eu tô explicando que é entregar um status de autonomia. Porque existe toda aquela piada na internet de que, se a gente separar o Rio de Janeiro do Brasil, o Brasil se salva. Tem vários memes disso rodando. Então eu brinquei com um meme, é um hook, é um gancho. O que está apresentado ali, a gente até lançou um site que é Guanabara Livre, né, para falar sobre como restituir o estado da Guanabara. E é uma autonomia. Igual Xangai tem autonomia, igual Hong Kong tem autonomia, igual Buenos Aires tem autonomia. É você entregar o status de autonomia para que o orçamento do Rio de Janeiro fique lá, condicionado a determinadas atividades que teriam um status especial, como turismo, como produção de cultura e arte. O orçamento também fica condicionado ao desenvolvimento do combate ao crime organizado, porque infelizmente o Rio de Janeiro não consegue combater o próprio crime, que o orçamento fica muito espalhado, e ele é vítima também não só da Baixada, mas do restante do Estado. Então, nesse sentido, é entregar esse status, porque a gente considera que o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o Brasil, para o mundo. Né? O mundo conhece o Brasil muito através do Rio de Janeiro, por bem e por mal.
Portanto, um status especial é entender o Rio de Janeiro como uma futura Dubai, como uma futura cidade, quase uma cidade-estado, que abre a porta do Brasil para o mundo. Na prática, o que isso representaria de mudança? Na prática, o orçamento do estado da Guanabara, que ficaria da cidade do Rio de Janeiro, seria administrado por essa própria autonomia. E aí o orçamento local daria autonomia para eles fazerem frente aos problemas locais, que infelizmente não acontecem. O Rio de Janeiro, não que a cidade do Rio de Janeiro produza políticos muito melhores do que o restante do estado do Rio de Janeiro, mas os problemas do Rio de Janeiro, municipais, e o potencial do Rio de Janeiro é negligenciado por conta de um pacto político que não entende o Rio de Janeiro, a cidade, que se tornaria parte do estado da Guanabara nesse sentido, como tem que ser. Né? Ou seja, os problemas de segurança, a vocação turística, a vocação como um polo de tecnologia, ela simplesmente não é tocada. E aí o entendimento do ativo Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um ativo para o Brasil, esse ativo não é bem administrado. E aí outras cidades ao redor do mundo entenderam, ou melhor, foram entendidas pela administração federal como ativos especiais, como por exemplo Buenos Aires com a Argentina. Buenos Aires é meio que para a Argentina o que o Rio de Janeiro é para o Brasil. Né? O Rio de Janeiro não é uma capital formal, mas é uma espécie de uma capital simbólica do Brasil. Então entregar esse estado de autonomia permite que essa alta administração conduza o Rio de Janeiro para um caminho diferente. Se Renan Santos vier a ser presidente da República, vai estimular operações policiais em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas? Qual seria essa política para resolver a questão das facções criminosas no Brasil? Operações a esmo, não. A gente tem uma sequência de operações a esmo que foram feitas nos últimos anos que elas se encerram na operação em si. A gente tem que ter um marco regulatório de enfrentamento ao crime organizado que não seja picado. A gente está vendo agora o Congresso, né? Saíram várias pesquisas. Olha, a principal preocupação do brasileiro é o crime. Então aí saíram passando vários projetos de lei necessários, bons, mas que não fazem parte de um todo coerente. O todo coerente significa fazer uma separação do ponto de vista jurídico dos membros das facções criminosas de um criminoso comum. Significa você ter um aumento de penas, você ter um novo projeto de construção de presídios, um novo modelo de administração prisional, que no Brasil é um caos total e completo. Significa entender como nós vamos reocupar as áreas que são tomadas hoje pelo crime organizado. Significa entender qual o papel da Polícia Federal e do governo federal na articulação das forças policiais e regionais. Significa, portanto, ter um plano holístico para a gente enfrentar o crime organizado, não através de operações pontuais que têm um caráter marqueteiro, mas sim de uma solução definitiva, para o crime organizado, e dois, para reduzir, na prática, o número de homicídios, assaltos e roubo no Brasil, que é o que aflige o brasileiro. Então, você tem marcos regulatórios que aumentam a pena e que diminuem benefícios ligados à lei de execuções penais, como a progressão de pena e as saidinhas, que vão diminuir os crimes comuns. De outro lado, a destruição das operações via COAF, via Polícia Federal, as operações financeiras de lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico, como aconteceu agora com o MC Rian, com a turma do Poço do Rodo. Rolou uma operação hoje nessa linha. E do outro lado, a reocupação territorial de cidades inteiras, que hoje foram tomadas por facções como o Comando Vermelho. Vê agora, tava lá, no Maranhão tem o bonde dos 40. Então, você tem remédios que vão precisar ser aplicados meio que ao mesmo tempo, e aí você vai poder fazer operações que não serão pontuais, será uma operação que redunda numa tomada definitiva desse território pelo Estado brasileiro, devolvendo dignidade para as pessoas que moram ali. Renan, teve uma matéria até que saiu aqui no Metrópolis, do colunista Demétrio, mostrando que teve uma época num grupo privado ali de WhatsApp que o senhor falou que fez consumo ali de um cogumelo alucinógeno, né? O senhor teme que isso possa prejudicar a sua candidatura, tendo um discurso bastante forte de enfrentamento ao uso de qualquer substância que possa tirar aí, a sanidade das pessoas? Enfim, como é que o senhor enfrenta? E também abrir espaço para contar como é que foi aquele episódio também. O episódio do Demétrio, o Demétrio Vecchioli, né? Isso. O Demétrio fez uma matéria, graças a Deus eu gravei toda a entrevista com ele, que ele queria, na verdade, fazer uma matéria falando que eu era nazista, e a matéria é muito triste pra ele, o vídeo tá postado no canal de um amigo meu, do Arthur, porque, enfim, ele fica fazendo perguntas meio que sem sentido ao longo da entrevista toda. Ele queria dizer que que eu achava que pessoas que têm uma fibra muscular boa pra musculação, isso é um codinome pra ser nazista, tipo, não falou nada com nada. E aí depois ele pega um pedaço que eu falei que eu tinha tomado um cogumelo, e ouvi música. E na verdade eu já fiz uso do cogumelo, da substância que vai no cogumelo, na prática, através dele, que é a psilocibina, que um amigo meu tinha dado.
para trabalhar mais, para você ficar mais produtivo, você escreve, tem muita gente no mercado financeiro que usa, isso é recomendado, tem estudos nos Estados Unidos, assim como o próprio canabidiol, e eu sou favorável à legalização tanto do uso terapêutico da psilocibina, quanto do canabidiol para tratamento de doenças das mais diversas. Tem gente, por exemplo, que usa psilocibina para enfrentamento à depressão, tem gente que usa canabidiol para enfrentamento à epilepsia, eu não tenho absolutamente nada contra o uso terapêutico dessas duas substâncias e até outras. Mas referente ao uso isso tem a ver- recreativo, não ao uso terapêutico, mas ao uso recreativo da cannabis e do cogumelo. o cogumelo ele não tem o mesmo status dessas aí, mesmo se eu estivesse fazendo uso recreativo, não seria problemático. Entendeu? Existe uma discussão se a venda é possível ou não, e é uma discussão que tá ali. Agora, eu não comprei, na verdade, eu nem comprei, me deram e nem foi não foi com o traficante. E o tráfico também não é constituído através de venda de uma substância que dá em qualquer sítio com, desculpa o termo, cocô de vaca, né? Então, não é sobre isso. O combate ao tráfico não tem a ver com isso. O combate ao tráfico tem que ser muito e muito enfático. A gente sabe que as drogas são utilizadas como uma substância hoje para venda e para rechear os cofres das facções criminosas. E hoje, inclusive por parte do PCC, a principal fonte é a exportação dessas drogas. Inclusive a operação que pegou hoje a turma do MC Rião em São Paulo e do próprio pessoal da Choquei, envolvia a lavagem desse dinheiro através de shows e através de páginas de fofoca. Tá? Então, assim, a droga é um instrumento de venda para enriquecimento delas, mas existem toda uma miríade de outros negócios que envolve desde ocupação territorial, combustíveis, venda de gás, energia elétrica e serviços por parte do tráfico de drogas. Então a droga hoje é um instrumento a mais deles que precisa ser combativo para destruir essa operação, que no fundo é um estado paralelo. Você é bastante crítico do governo Lula em todas as políticas públicas do governo. O senhor faz bastante crítica, segurança pública, educação, enfim. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, ainda no tema da segurança, o senhor acredita que o governo Bolsonaro não deu conta de atuar na questão da segurança pública? E eu pergunto porque a gente tem também a candidatura, obviamente, que se vai, né, de Flávio Bolsonaro, que representa ali a mesma linha do pai. Por isso que eu lhe faço essa pergunta relacionada à segurança pública no governo Bolsonaro. Sim, basicamente o ministro Sérgio Moro, então ministro da Justiça, tinha entrado com um pacote anticrime e o governo Bolsonaro não fez nenhum esforço, acabou passando uma versão deturpada com a emenda do Freixo, que o Bolsonaro foi muito criticado à época e com razão, do ponto de vista de medidas legislativas que aumentassem as punições para o crime organizado ou de operações sistemáticas contra o crime organizado, praticamente nada foi feito por parte do então presidente Bolsonaro. No que me assusta agora o Flávio falar que ele vai ser o Nayib Bukele. Na época, ele também não tentou passar nenhum tipo de legislação sobre isso. Na prática, inclusive, quando houve a discussão sobre passar no Senado a prisão em segunda instância, que foi o motivo da derrocada da própria Operação Lava Jato, e que também acaba interferindo na prisão de bandidos violentos, o Flávio também não fez porcaria nenhuma. Então, nunca houve vontade política, vamos dizer, enfática deles. Muito pelo contrário, se a gente pega a atuação do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que ele fazia era ser próximo de uma das vertentes do crime organizado, que eram as milícias, né? Ele premiava o Adriano Nóbrega, era amigo, era próximo dele, tinha gente da família do Adriano Nóbrega no gabinete dele, aparentemente trabalhando com dinheiro em cash oriundo de salários, então não acho que haja essa vontade da parte deles. Nunca houve, isso é só marketing. O senhor acusou Flávio Bolsonaro de copiar discursos seus. Quais seriam esses discursos? Um exemplo é o discurso do Nordeste é a solução. Esse foi o cara de pau. A gente literalmente fez uma tour pelo Nordeste de carro, né? Ele não faz, ele vai com um jatinho, aparece, faz um evento do PL e vai embora. Explicando soluções políticas para o Nordeste e soluções econômicas para que o Nordeste seja solução para o problema político brasileiro. Tem toda uma tese nossa construída sobre isso, sobre como ao gerar classe média no Nordeste, a gente acaba gerando complexidade econômica, complexidade social e mudança nos padrões de voto do eleitor de lá. Com pesquisa mostrando cidades do Nordeste que, ao criarem atividade econômica mais complexa, alteraram a dinâmica de votação, diminuição da compra de voto. O Flávio, como ele quer ter voto no Nordeste, ele achou que, entendi, Nordeste é a solução, sei lá, porque eu vou ter voto lá. Isso é um exemplo dos mais bizarros. Outra coisa, quando eu dei uma série de entrevistas, inclusive aqui no Metrópolis, eu falei, primeira coisa que eu vou fazer é enfrentamento ao crime organizado e uma agenda fiscal muito, muito dura para resolver o problema fiscal que o Brasil está indo. Flávio, quais são as duas primeiras coisas que você vai fazer? Ele fala igualzinho. Então, assim, tem uma coisa que ela é cômica, que basicamente ele copia as coisas que nós falamos
e aplica para hoje para uma audiência maior, porque ele é mais conhecido que eu, para tentar parecer original naquilo que ele fala. Só que eu acho engraçado que tudo aquilo que eu falo, que envolve, por exemplo, o combate a práticas ligadas ao partido dele, aí ele não faz. Por exemplo, a reforma administrativa que a gente está falando, com os índices de desempenho nos municípios ao redor do Brasil, como isso atinge o PL e os amigos dele do Centrão, aí ele finge que esse assunto não existe, porque na prática, prefeitos do PL, no Maranhão, como eu estive lá vendo, são parte do mesmo problema. Então ele não vai entrar. Na verdade, se eu for pegar até esqueci o nome do cara, acho que é não sei o que, Ruas, o cara que ele quer lançar lá, acho que de Belfort Roxo, lá da Baixada Fluminense. Exato. Se for pegar os índices de desenvolvimento humano e o trabalho de gestão da prefeitura desse cara, assim, algo que faria prefeitos do Maranhão parecerem o Rudolf Giuliani, sabe? Então, é, né, então, o Flávio não vai poder copiar essas aí.